Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 26 de julho de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus falou assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova. E hoje, refletindo sobre este ensinamento preciosíssimo, essa advertência, essa exortação que Tu nos deste, agradecemos antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, Jesus, nós sabemos, todos nós que somos cristãos, e até, inclusive, eu apesar de estar fazendo aqui um parêntese, antes de fazer a introdução sobre o assunto de hoje, mas me veio agora aqui, né? Quem quer saber alguma coisa com cunho de verdade, com autenticidade, com propriedade sobre o islamismo escrito por Allan Kardec, esse texto, essa análise, consulte a Revista Espírita. Eu vou até pesquisar aqui agora, embora eu não tivesse programado falar sobre isso, mas Kardec, na Revista Espírita, ele dá uma aula sobre islamismo, ao Corão. Então, às vezes a gente fica ouvindo coisas, comentários, notícias, inclusive, né, porque a gente está na era das fake news. Então, o que mais tem é mentira propagada. Mentira do bem, mentira do mal, né? Ódio do bem, ódio do mal. Essa mentirinha pode, não tem problema nenhum, essa não pode. Eu estou, né, fulano se dizendo, não, sou eu que estou falando, tal. Então, quer dizer, a sociedade escolhe algumas pessoas como se elas fossem líderes e essas estão autorizadas a dizer qualquer coisa e todo mundo faz com que aquilo seja verdade, né? E as pessoas vão embarcando nisso e a gente está vivendo o que a gente está vivendo. A sociedade desse jeito, né? A justiça desse jeito. Então, tenhamos cuidado, né? Por isso, Emmanuel, na sua sabedoria superior, na sua sabedoria de espírito já superior, ele diz, né, num dos seus livros da coleção Fonte Viva: a quem segues? A gente está seguindo quem? Quem que a gente está colocando na nossa vida como líder, como talvez um modelo, né, e tal? A gente está colocando Jesus? A gente está seguindo a Jesus? Ou a gente está colocando uma pessoa qualquer, né? Um espírito do mesmo nível espiritual nosso, ou seja, espírito inferior, assim como nós outros, e a gente passa a tratar essa pessoa, esse espírito que está numa encarnação agora aqui conosco, como se ela fosse o máximo, né? Um retrato de bondade, de caridade, de honestidade,
e mais sei lá o quê. Então, tenhamos cuidado. Nessa esteira de disseminação, divulgação, né, de notícias mentirosas, né? O que é fake news? Notícias falsas, notícias mentirosas. Fala-se muito, de forma errada, inclusive a denegrir muitas vezes a religião do Islã, né? O islamismo, e as pessoas sem conhecer, porque Kardec ele teve o cuidado de, até em relação aos adversários da doutrina, aos adversários dele, isso que é espírito superior, né? Que a gente geralmente perde a paciência e já começa a agredir, ou então deixa de lado, né? Bloqueia, abandona. Kardec não. Ele tanto é um espírito superior que ele, de forma carinhosa, de forma cuidadosa, assim como Jesus também agiu, né, em relação aos seus adversários, ele simplesmente virou as costas para os seus adversários, Jesus, e disse, problema dele, né? Um dia ele... Não, ele exortou algumas vezes até de forma enérgica, como, por exemplo, no episódio lá dos vendilhões do templo, né? Mas disse, né, a casa do meu pai não é casa de ladrões, não é covil de ladrões, é casa de oração. E aí derrubou lá as mesas dos cambistas, soltou os animais, né, que estavam presos por conta do câmbio e do sacrifício que era oferecido com animais na época, de acordo com as leis de Moisés. E aí todos nós sabemos, né, que os vendilhões do templo, que eram os sacerdotes, na verdade, né, eles enquanto, por exemplo, hoje, se a gente fosse comprar um par de pombos, né, ou um animal para o sacrifício, se nós fôssemos, né, da religião que na época de Moisés e de Jesus lá estabelecia esse sacrifício, né, essa oferta a Deus. Se hoje nós fôssemos comprar um animal que era admitido como sacrifício, como oferenda, em qualquer lugar por um valor, por exemplo, de, sei lá, R$50, R$100, R$200 que fosse, não seria aceito. Por quê? Porque só podia ser o animal que era vendido no templo. E qual era o preço desse animal? Enquanto eu compraria, por exemplo, um par de pombos, né, ou um carneiro, um par de pombos por R$50, um carneiro por R$200. No templo lá, o par de pombos, em vez de ser vendido a 50, era vendido a 100, 150. E o carneiro, em vez de ser vendido a R$200, era vendido a 400, 600. Então, eles dobravam ou triplicavam o valor para aceitarem a oferta. E isso indignou Jesus. Como disse o professor Clóvis Tavares uma vez, uma santa indignação, que não é nada parecido com a indignação nossa, que é a indignação de espíritos inferiores. A indignação de Jesus foi uma indignação santa, indignação de um espírito puro, crístico, o representante de Deus. Mas, né, a gente tem que entender todas essas manifestações de Jesus, esse cuidado, esse zelo, e Kardec, como um espírito superior, um espírito missionário de Jesus, para nós outros seres humanos, habitantes de um planeta de provas e expiações, ele também teve essa paciência, esse carinho. Ele não simplesmente, como a gente fala hoje no linguajar popular, chutou o balde, né, abandonou essas pessoas que se colocavam como adversárias, antagonistas da doutrina e dele, né, quiseram difamá-lo, né, quiseram assassinar a sua reputação, como acontece hoje em relação a muitos, né. Ele se entristeceu, sim, lógico, né? Ele ficou triste, assim como Jesus também ficou triste, né? E pediu ao Pai, no momento de expirar na cruz, pediu: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Isso foi uma demonstração de tristeza de Jesus em relação ao nosso comportamento, né? A nossa mentalidade. Então, Kardec também, né, guardadas as devidíssimas proporções, ele se compadeceu, digamos assim, daqueles indivíduos, seus contemporâneos, que estavam simplesmente a atacar a doutrina sem conhecê-la. Então ele exortou esses a, meu amigo, na maior paciência, na maior educação, no maior carinho, estude a doutrina para você rebater melhor, porque eram tão rasos, tão pobres os argumentos desses antagonistas, que ele falou, olha só, vamos fazer um diálogo aqui, um debate mais elevado? Estuda a doutrina para você poder debater melhor, porque como que um cientista, né, como que um matemático, como que um químico vai debater com alguém, por exemplo, que nunca estudou matemática, nunca estudou química? Não tem como. O diálogo não acontece. Eu tenho um conhecimento total de um determinado assunto, de uma determinada matéria. A pessoa que está conversando comigo, querendo me desautorizar, não sabe nada daquilo. Ué, então Kardec, olha o carinho, né, que ele teve com os seus adversários. Estude, meu amigo, para você poder, né, atacar melhor a doutrina com propriedade, com base. Porque Kardec, embora ele acreditasse no que ele recebeu ali de conhecimento, né, de ensinamento, de informação dos espíritos, ele não se colocava como detentor da verdade. Tanto que no livro A Gênese, no item 55, por exemplo, ele fala, ó, se um dia a ciência provar que isso tudo aqui que a gente está falando não é verdade, fiquem com a ciência. Isso é uma demonstração de humildade, né, que poucos de nós temos. E aí ele exortava, né, os seus adversários, os antagonistas, e principalmente em relação à doutrina, para que eles conhecessem de maneira a viabilizar um debate, né, um diálogo mais aprofundado, né, mais autêntico, mais verdadeiro. E aí eu exorto também os nossos amigos, os nossos irmãos, a conhecerem melhor sobre o islamismo, para a gente não ficar embarcando, né, e, é isso, é aquilo e tal. Até alguns fiéis, como nós cristãos já fizemos ao longo da história, né, do cristianismo, até alguns fiéis do islamismo não entendem determinados trechos lá do Alcorão, acham que Maomé quis dizer isso assim, assim, quando não quis, né? Acham que tem que agir na vida de uma determinada forma, quando não é o que exatamente foi proposto. Então, Kardec, com a sua seriedade, com a sua profundidade, com o seu cuidado, ele dá uma aula na Revista Espírita, em duas edições, sobre esse assunto. Então, quem quiser conhecer um pouco sobre, né, essa doutrina, que é muito interessante e que aceita Jesus, só que não aceita as modificações, as adulterações que começaram a ocorrer no que Jesus propôs, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, é interessante a gente saber, né, isso, para a gente não cair aí em esparrelas e acabar sendo mais um elo na corrente do preconceito, da ignorância, né, da difamação, desproporcionadas, desarrazoadas, né? Então, eu vou ver se eu consigo localizar aqui com exatidão qual é a Revista Espírita, qual edição, qual ano e qual mês, mas saibam que, né, na Revista Espírita tem uma verdadeira aula de Allan Kardec sobre islamismo. Então, voltando aqui para o nosso assunto, né?
a gente muitas vezes coloca pessoas como se elas fossem, né, um exemplo. Ah, ele é isso, ele é aquilo, né? E aí, a gente, na verdade, está se enveredando por caminhos, na verdade, que, em vez de convergirem para o caminho que a gente tem que tomar, que é o caminho que nos leva a Deus, a gente está tomando uns caminhos que são, como dizia o professor Clóvis Tavares também, estradas marginais. E a gente sabe, por exemplo, quem gosta aí de fazer trilha, né? Quem gosta de não usar, às vezes, estradas, vias, que são, digamos, as rotas oficiais para determinados lugares, determinados destinos, e, inclusive, essas rotas não oficiais, essas vias, essas trilhas, muitas vezes têm verdadeiras paisagens, né, maravilhosas da natureza, e muitos, hoje em dia, o pessoal que, né, gosta de bicicleta, né, mountain bike, e o pessoal também que faz caminhada, né, trilha mesmo, a pé, usufrui ali, testemunha verdadeiros cenários assim maravilhosos no nosso planeta de provas e expiações. Então, a obra da criação em relação ao nosso orbe aqui é uma coisa linda. A gente é que não sabe aproveitar, não sabe, né, valorizar e se maravilhar com isso. Agora, existe também um simbolismo nisso, que é o quê? Vez por outra, uma pessoa se perde numa trilha dessa, não é verdade? Vez por outra, uma pessoa se acidenta. Ah, Rafael, você está querendo dizer então que na trilha lá, no caminho, na via, na estrada oficial, não tem acidente? Não tem perda? Né? A pessoa não... Não, tem acidente, tem perda, né? Muitas vezes há mortes, né, nas estradas e tudo mais. Ok. Mas a chance de uma pessoa, por exemplo, pegar uma via dessa, né, uma trilha, uma estrada marginal, uma estrada não pavimentada, não oficial, e se perder e se acidentar, principalmente se não estiver acompanhada de um guia. Então, olha a importância aí de Jesus para nós outros como modelo e guia. Essa palavra não foi utilizada à toa pelos espíritos superiores quando responderam à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Modelo e guia para o homem na Terra, Jesus. Então, quando a gente usa determinados caminhos, né, escolhe determinadas trilhas, estradas marginais e não está acompanhado de um guia, a chance da gente se perder, da gente se acidentar, cair num determinado desnível lá da montanha, né? Ou, ó, isso aqui é uma espécie de armadilha que criaram na antiguidade lá, né? E é bom a gente não se aproximar muito, porque pode ceder, né, o terreno e tal. E o guia, ele sabe onde o andarilho ali, né, o sujeito que está acompanhando ele naquela trilha, naquela rota, deve ou não pisar. Então, onde a gente deve pisar? Qual o caminho que a gente deve seguir? A gente deve ir por essas trilhas marginais, né, não pavimentadas, achando, inclusive, que a gente não precisa de guia. Não, eu me cuido, eu sei me cuidar, eu sou dono do meu nariz, né, e tal, e meu pai e minha mãe já estão idosos, eles não têm mais nada, né, ingerência, autoridade sobre mim, né, eu sou maior de idade e tal. Isso tudo, embora aconteça muitas vezes aqui na nossa vida durante a encarnação nossa, isso acontece na nossa trajetória espiritual também, né? É essa postura rebelde
que nós, espíritos inferiores, muitas vezes temos, né? E aí a gente não quer saber de, eu vou seguir o caminho que é o caminho certo. Ah, não, mas esse é muito sem graça, né? Muitas vezes a gente fala, fulano, pega essa estrada aqui, quando a gente vai viajar, né? Pega essa estrada, porque essa estrada tem vários pontos ali para você fazer uma parada eventualmente, tem acostamento, que nada, eu não preciso de nada disso. Tem postos de abastecimento, né? Tem radares, tem isso, tem aquilo, enfim, que nada, eu gosto de aventura e tal, né? Eu sou jovem, eu gosto de emoção, e aí a gente se dá mal e ainda por cima, eu não preciso de guia comigo, eu vou por conta própria, eu gosto de eu descobrir, né? Onde que eu devo pisar e tal. Mas, meu amigo, algumas pessoas já se machucaram aí nessa trilha, algumas pessoas já morreram. Que nada, né? Pode deixar que eu sei o que eu faço e tal. Essa postura que muitas vezes a gente tem ou vê, né, pessoas tendo aqui na nossa encarnação durante um período de tempo em que estamos aqui, é uma postura muitas vezes que a gente adota, como eu falei, né, na nossa trajetória evolutiva. Então a gente tem o auxílio, a proteção do anjo guardião, dos amigos e benfeitores espirituais, dos espíritos que já estão num nível acima do nosso e percorreram, sim, né, um caminho evolutivo, mas muitas vezes não como nós estamos percorrendo. Não como nós estamos percorrendo. Então, a gente tem que ter cuidado e tem que ter humildade para entender, saber que, olha só, na verdade, se a gente fosse fazer uma metáfora, você, Rafael, você tinha que estar andando de mãozinha dada para atravessar a rua, né? A rua espiritual, porque você não sabe de onde que vem um carro, uma moto, uma bicicleta, né? E pode te atropelar. Você não sabe o momento de atravessar com um semáforo para pedestres. Você acha que você pode atravessar simplesmente porque não está vindo um veículo, mas não é assim que a lei funciona. Tem um momento para tudo. Então, assim, a nossa vida aqui na Terra, a gente sabe que é uma cópia imperfeita. E existem muitas metáforas, muitos símbolos que a gente pode utilizar que retratam com exatidão, apesar de serem metafóricos, né, esses exemplos, mas retratam a nossa trajetória, a nossa vida espiritual. Então, mais uma vez, aproveitando um livro aqui de Vinícius, um capítulo aqui do livro Nas Pegadas do Mestre de Vinícius, eu vou ler aqui um capítulo intitulado Sigamo-lo, em que Vinícius nos exorta a seguir quem? Jesus. Ele sim, né? Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, embora algumas traduções usem, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai, porque ele é a representação, ele é o caminho direto para Deus. Sem essas estradas marginais, né? Sem atalhos que podem fazer com que nós nos percamos, sem riscos desnecessários, porque há riscos, nós sendo espíritos inferiores, a gente consegue fazer, mesmo seguindo no caminho correto, uma trajetória tranquila. Tanto a gente não consegue, que a história da humanidade em relação ao cristianismo está a demonstrar que nós já fizemos muita besteira. Em tese, seguindo o caminho que Jesus traçou para nós seguirmos, né? Em nome da religião, em nome da doutrina, né? E temos visto até hoje quantas pessoas estão aí a querer, né, atualizar a doutrina espírita, atualizar Kardec. Não, os tempos são outros e tal. Mais um episódio de, opa, esse aí está se desviando um pouquinho. Não está percebendo
Sabe quando a gente está dirigindo numa viagem muito longa e às vezes bate um sono ou a gente está distraído e o carro começa a sair da via ali onde a gente está. Hoje os carros mais modernos têm alerta, né? Ou até eles se corrigem automaticamente. Mas não existe isso na nossa trajetória espiritual. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Não existe automatismo. O que existe é, Rafael, você está desviando aí do caminho, hein? E aí, às vezes a gente ouve e às vezes não, né? Às vezes a gente coloca o carro de novo na via correta e às vezes a gente deixa o carro sair da estrada, bater, né, se chocar com outros veículos. Esse retrato, essa metáfora em relação à nossa vida espiritual é fantástica, né? Mas é o que os espíritos aí e os sábios, né, nos livros, né, nas análises que eles já fizeram e fazem, utilizam muitas vezes. Então, Jesus disse, né, começa aqui o capítulo intitulado Sigamo-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinícius usou aqui no capítulo a tradução que utiliza: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas, repito, a melhor tradução, a mais correta, inclusive, é: ninguém vem ao Pai. Porque ele, Jesus, disse: eu e o Pai somos um. Quando Filipe pediu a ele, lá no final, né, do período em que Jesus esteve conosco aqui: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou: Filipe, estás há tanto tempo comigo e pedes-me, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Isso basta. Então, olha só, a gente fica querendo, às vezes, mais do que a gente tem condições de lidar, de ver, né? Jesus não falou? Muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Não é nem só uma capacidade de entender ou não. É uma capacidade de suportação. Nós não poderíamos suportar. Quando a gente vê um assunto muito profundo e complexo, a gente, pelo menos no nosso nível aqui, a maioria de nós outros, né, a gente começa a ficar meio, peraí, tá dando uma confusão mental aqui, eu não estou entendendo, né, deixa eu respirar aqui, deixa eu dar uma volta. Às vezes é uma aula, né, num ensino fundamental ou médio, ou numa faculdade, né, num curso superior, está muito profundo aquele assunto ali, o próprio professor está vendo que o pessoal não está acompanhando, está todo mundo viajando, né? Alguns estão dormindo na aula e tal. Ele falou: gente, vamos fazer um intervalo então, porque o cérebro nosso não acompanha. Foi isso que Jesus quis dizer. Muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar, né? Então, diz Vinícius aqui, transcrevendo, né, as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus aos seus discípulos. Por que é Jesus o caminho? Pergunta Vinícius. Porque penetrou a mente divina, estabelecendo íntima, perfeita e ininterrupta comunhão com Deus. Vou repetir. Por que é Jesus o caminho? Porque penetrou a mente divina, estabelecendo íntima, perfeita e ininterrupta comunhão com Deus. Desse modo, conquistou a verdade e a vida. O que é a verdade? Pergunta Vinícius. A mesma pergunta que Pilatos fez a Jesus, né? Só que Pilatos deu as costas, nem quis ouvir a resposta. Vinícius não. O que é a verdade? A verdade é o imutável, o eterno, o indestrutível. Então, quando a gente, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, a gente pretende atualizar uma doutrina, a doutrina do Cristo,
Na verdade, a gente está fazendo algo que é impossível de se fazer. Por quê? Porque se algo é imutável, eu não estou capacitado, e nem se estivesse, eu não poderia mudar, porque é imutável. Então, é muita ignorância, é muita soberba alguém pretender mudar algo que é imutável. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, né, como se diz aí no linguajar popular, né, o diabo ele tem, né, várias faces, né? O diabo é inteligente, é esperto. E a gente sabe que o diabo nada mais é do que a representação do mal. Nós, que somos todos médiuns, em maior ou menor grau, como está no item 159 de O Livro dos Médiuns, nós somos influenciados a todo momento por espíritos, que podem ser espíritos bons, podem ser espíritos superiores, mas podem ser espíritos maus, podem ser espíritos inferiores, tanto quanto nós outros ou mais inferiores do que nós. Espíritos que são adversários de Jesus, espíritos que são adversários da doutrina do Cristo, espíritos que são adversários da doutrina espírita, são adversários nossos. Então, quando vem que a gente às vezes está querendo tomar um caminho correto, um caminho bom, eles logo, e a gente desavisadamente, a gente muitas vezes cheia de orgulho, cheia de soberba, cheia de prepotência, de vaidade, a gente se acha na condição de, opa, olha, eu tive uma ideia, eu acho que tem que atualizar aqui a doutrina, porque hoje, se a gente aplicar da forma como foi escrita lá, não sei quando, né? Aí fala-se, né, dos 10 mandamentos, fala-se da doutrina de Jesus, fala-se da doutrina espírita. Não, tem que atualizar e tal. Então, quer dizer, os 10 mandamentos estão fora de moda, né? Deus está desatualizado. É isso mesmo? É isso mesmo? Jesus está desatualizado? Paulo está desatualizado? É a doutrina de Jesus, são os 10 mandamentos que tem que se adaptar ao que o mundo está vivenciando hoje? Ao que o mundo está dizendo que está certo? Ou sou eu e o mundo que tem que se adaptar à doutrina de Jesus? Aos 10 mandamentos, e nós espíritas, por exemplo, ao que a doutrina espírita estabelece. Então, quer dizer, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa preguiça até, né? Porque eu não quero fazer o esforço, eu não quero ter o trabalho de me adaptar à doutrina. Eu vou adaptar a doutrina a mim. É muito mais fácil. Porque aí eu não preciso deixar de fazer isso, né? Eu não preciso passar a fazer isso assim. Não, vamos. Hoje em dia não. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia não é assim. Então, quer dizer, a gente está querendo mudar o imutável. Adulterar, portanto. E desde os 10 mandamentos está lá. Não adulterarás. Não adulterarás. E a gente está em pleno ano 2025, terceiro milênio, século 21, adulterando. Adulterando. Que é a verdade? A verdade é o imutável, o eterno, o indestrutível. É o que os fatos confirmam todas as vezes que apelamos para o seu testemunho. É o que sempre foi, olha a frase de Vinícius, e será. A verdade é o que sempre foi. Há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 200 anos atrás, e será daqui a 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000 anos. A verdade é a verdade. Verdade é amor. Só que nós, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, na nossa personalidade mimada,
A gente acha que amor é receber tudo que a gente quer. Ainda ontem eu estava ouvindo uma palestra, né, de uma irmã numa determinada casa espírita, e ela falou exatamente isso. O filho ou a filha, né, criança ali, adolescente, até verbalizam para o pai e para a mãe: você não me ama. Você não me ama, mamãe. Você não me ama, papai. Porque eu te peço isso e você não me dá. Você não me atende. Ué, mas amor é fazer tudo que o filho quer? Olha só, papai, mamãe, eu quero comer aquele biscoito agora. Não, meu filho, tá pertinho da hora do almoço. Se você comer esse biscoito agora, você não vai almoçar. Ah, mas eu quero. Aí faz pirraça, faz birra, né? Se joga no chão, sapateia e tal. E a mãe e o pai que amam, que estão a cuidar da saúde do filho e da filha, não dão o biscoito. Não dão, não. Ele vai almoçar. Ela vai almoçar. Comer o arrozinho com feijão, a carne, né? O legume, a verdura, a salada e pronto. Nem vai lembrar desse biscoito daqui a pouco. A criança está com fome, mas está com fome porque está se aproximando da hora do almoço. Então não tem que comer biscoitinho doce nenhum. Ah, mas eu quero, você não me ama mais, então tá bom. Deixa passar, daqui a pouco tá tudo certo. Tudo voltou ao normal, ao equilíbrio, né? Isso é que é o amor. E não ficar atendendo às nossas demandas, às nossas exigências descabidas, imaturas, né? Mimadas. E nós temos essa postura, mesmo nós sendo adultos. Nós temos essa postura em relação a Deus, nós temos essa postura em relação a Jesus, nós temos essa postura em relação aos espíritos amigos e benfeitores espirituais. E da mesma forma que a criança lá emburra, fica zangada e começa a falar um monte de besteira, a gente também. A gente emburra, fica zangado com Deus, né? Fala um monte de besteira, blasfema. Deus, né? Ele está entendendo, coitado, né? Rafael é um mimado. É um sujeito que tem uma trajetória aí de sei lá quantos mil anos, mas está com essa postura de criança mimada ainda. Tem que aprender, né? Só vai amadurecer, né? Aí entra a psicologia também, né? No nosso mundo aqui, para tratar de várias demandas do ser encarnado, né? Do espírito aqui, e a psicologia de Deus, a psicologia de Jesus. Tem que atender a tudo? Ou também não tem que submeter a pessoa, o espírito, a determinadas frustrações para poder amadurecer? Isso não faz parte do nosso amadurecimento? Se a criança não passar por nenhuma frustração, mesmo no período da infância, como esse exemplo que eu acabei de dar, eu quero biscoito agora. Não, agora não. Isso é uma frustração, embora muito pequena, né? E o pai e a mãe, os professores, os pedagogos, os psicopedagogos, pelo menos os bons, né? Atualmente, eles sabem que isso é necessário. Por quê? Porque se não for assim, quando esse ser estiver na idade adulta, ele não vai saber lidar com a menor contrariedade, com a menor frustração. Não vai saber lidar. Vai chorar sendo adulto, vai chorar na frente de todo mundo. Vai muitas vezes sumir do convívio, vai se suicidar, dependendo da situação. Por quê? Porque nunca soube lidar, nunca passou por uma frustração. Então a psicologia moderna, boa, de qualidade, né, a educação, a paternidade e a maternidade sérias, responsáveis, sabem hoje que a criança e o adolescente têm sim que passar por frustrações. Não pode se atender a tudo.
tem que ouvir não muitas vezes. E é exatamente assim que Deus, Jesus, os amigos e benfeitores espirituais agem para conosco, de maneira a nós amadurecermos, né? E às vezes a criança mesmo ainda, na infância, fala assim, papai e mamãe estavam certos, né? Porque, voltando ao exemplo aí do biscoito antes do almoço, se eu comesse aquele biscoito, eu não teria almoçado, né? E aí, às vezes, o almoço é um almoço maravilhoso e o pai e a mãe falam assim, aí, ó, viu? Você ia perder esse almoço, ó. Você ia perder. Essa comidinha, que é a comidinha que você mais gosta, você não ia comer, porque você ia perder a fome. Então, olha aqui, né? Quantos exemplos a gente tem. Que é a vida? Repetindo, né? Não, ou melhor, encerrando aqui o comentário de Vinícius sobre a verdade. É o que sempre foi e será, verdade é amor. Então a gente tem que saber lidar com a verdade. A verdade dói? Dói. A verdade dói. Mas a gente tem que saber lidar com a verdade, porque é a verdade que faz a gente amadurecer também. Jesus não combateu a hipocrisia, né? E foi muito veemente também nesse combate. Por quê? Porque não adianta fingir que está fazendo tudo certinho e tal, ou sabendo que não está, e não tendo ninguém, né, para nos ajudar ali a retomar o caminho correto, o caminho da verdade, ou não sabendo que não está fazendo certo, achando que está fazendo certo, fazendo tudo errado. Então alguém tem que chegar para a gente e, como se diz aí hoje também, né, jogar real. Ó, vou ter um papo com você aqui, jogar real aqui para você. Eu vou te dizer o que está acontecendo e que não está certo. Você pode gostar ou não, mas é a verdade. E aí o pai e a mãe falam isso lá com o jovem, com o adolescente. O amigo chega para o outro amigo, já sendo adulto, ambos, né? E, ó, meu amigo, está acontecendo isso, você não está... Eu acho que, você, como seu amigo, eu acho que você não está no caminho certo. O adolescente, o adulto que ouve isso de um amigo verdadeiro, né, sincero, zeloso, ele pode aceitar ou não, mas ali na frente ele vai, né, dar de cabeça, né, dar de cara com o muro e, puxa vida, bem que fulano tinha me avisado, meu pai e minha mãe tinham me alertado, né? Então, que é a vida? A vida é o triunfo sobre a morte. Olha só, hein? É a vitória sobre o aniquilamento, vitória decisiva, absoluta, que exclui por completo a possibilidade de derrota. A vida é a manifestação da vontade de Deus. Vida é amor. Jesus possui a verdade e a vida. De todos os entes que pisaram a terra, nenhum outro fez com tais prerrogativas. Ou seja, o único ser detentor de toda a verdade e de toda a vida foi Jesus, que já passou por aqui. A sabedoria do homem, diz Vinícius, é vã. A vida do homem passa como uma sombra. O seu amor está subjugado pelo egoísmo. O homem não vingou ainda a verdade, vingou no sentido de consolidou, né? Não vingou ainda a verdade e a vida porque ele erra a cada instante. E porque de dia para dia avança para a morte. Frase forte aqui de Vinícius, hein? O homem, portanto, não percorreu o caminho que conduz à verdade e à vida. Jesus já fez essa jornada, já logrou verdade e vida. Ele, pois, é o caminho
por meio do qual o homem alcançará verdade e vida. Jesus não falou, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que buscar vida aonde? Em quê? Né? A gente tem que buscar vida em Jesus, a verdadeira, né? E o caminho também, né? É ele. Enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia, olha aí, Vinícius, né? Enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia, Vinícius fazendo aqui uma referência à resposta à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jamais vencerá o carreiro a percorrer. Vou repetir. Enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia. Olha o que eu falei aí dentro da trilha, que a gente tem que ter um guia sabendo onde pode ou onde não deve pisar. A gente tem que seguir as pegadas do guia. Quem é o nosso guia? Jesus. Enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia, jamais vencerá o carreiro a percorrer. Como assim? Não vai chegar no destino. Agora Vinícius usou uma outra metáfora aqui, dentro da metáfora, né? Vencer a trajetória não é chegar no final lá, quando a gente está fazendo uma prova de corrida, né, de caminhada, de trilha. Ó, eu só vou vencer se eu chegar no final. Ué, se eu não chegar no final, eu não venço. Não tem como. E aí, eu não tenho como vencer se eu não percorrer o caminho correto. Alguém imagina um corredor aí, um maratonista, saindo, né? A gente, nas fábulas, por exemplo, né? Nos filmes, nas histórias, a gente vê muitas vezes, né, personagens que quiseram sair do caminho para, né, vencer, para, né, se dar bem e tal. Olha só, não está sendo válido mais esse... Você foi... Automaticamente você se retirou da prova, da competição. Mas por quê? Porque você pegou outro caminho, meu amigo. O caminho não é esse. Você saiu do trajeto da prova. Só isso. Mas eu cheguei aqui, ó, primeiro do que todo mundo. Cheguei antes aqui, ó, eu venci, eu fiz a prova em menos. Você não, na verdade, você não fez a prova. Você não percorreu a trajetória, a distância. Então, são fábulas, aí, histórias que contam isso. E a gente, às vezes, está querendo fazer isso na nossa trajetória espiritual. Dar um bypass. Olha só, enganar Deus. Enganar a nós mesmos. A estrada, diz Vinícius, é uma só. Não há outra. O destino é uno na eternidade. Avisado anda quem não perde tempo por atalhos e torcicolos que não têm saída. Que às vezes a gente acha que a gente vai se dar bem pegando um atalho para encurtar o caminho e a gente dá de cara com... Ih, agora acabou aqui, não tem mais como prosseguir. Eu vou ter que voltar para pegar a estrada correta. Não acontece isso, né? Quantas vezes a gente vê aí em filme, desenhos, né? Ó, do not trespass, não ultrapasse. A ponte acaba aqui, não tem como você prosseguir, né? Não ultrapasse, não siga adiante. E agora? Agora você vai ter que voltar por esse caminho para você pegar de novo a estrada correta. Jesus é o caminho, porque já conhece o terreno a transpor, já fez o percurso. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, uma pausa, para que nós não também, com a nossa inferioridade, caiamos no equívoco de achar que Vinícius, por exemplo, está a dizer isso, e que muitas pessoas falam.
né, equivocadamente, não de forma maldosa, não, mas desconhecendo que no livro O Consolador, de Emmanuel, por exemplo, tem uma questão, que é a 243, olha só, hein? Que fala assim, a pergunta que fizeram a Emmanuel, na questão 243 é a seguinte: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Que a gente sabe que a nossa trajetória é de erros e acertos, quedas e levantamentos, né? E aí, inadvertidamente, de forma descuidada, né, incauta, não sei se vou usar uma palavra aqui correta, um adjetivo, mas, sei lá, leviana talvez, não é maldosa, né? Não é no sentido de querer diminuir Jesus, mas acaba acontecendo isso, né? Querer comparar Jesus a nós outros, querer colocar Jesus num pacote como se ele fosse igual a nós. Ah, ele já percorreu, né, o caminho que a gente está percorrendo. Opa, calma aí, não percorreu não. Porque, primeiro, para começar, cada um percorre o caminho do seu jeito, né, com essas questões que nós enumeramos aqui hoje, sai do caminho, depois volta, chega num atalho que não tem como prosseguir, aí, opa, tem que voltar tudo de novo e tal. E a gente sabe, por exemplo, que a nossa trajetória evolutiva, a nossa, é em espiral. Então, a gente não tem quedas que são um desnível, né? A gente não involui, a gente não anda para trás. Mas na nossa trajetória, a gente passa por determinadas situações, inclusive, para provar que a gente já conquistou, já superou, né, aquela questão, já conquistou aquela virtude, e a gente passa por algo que, eventualmente, para um desavisado, poderia parecer uma queda, mas que não é, né? É um teste. Olha só, você vai passar de novo por essa situação para ver se você consegue superar ou provar que você já consolidou a superação daquilo. Então, por exemplo, né, falando rapidamente aqui para não tomar muito nosso tempo, os exilados de Capela, eles caíram? Eles involuíram? Eles andaram para trás? Não, eles continuaram no mesmo nível em que eles estavam. Só que eles não alcançaram o nível que Capela estava a alcançar e aí não puderam permanecer. Eles não andaram para trás, porque quando eles vieram para cá, eles estavam num nível que, inclusive, foi suficiente para promover um avanço, um progresso inigualáveis, que até hoje a gente não consegue saber como que aqueles egípcios construíram aquelas pirâmides. Inclusive, há agora estudos novos sobre o subterrâneo das pirâmides, e tem cada coisa assim, que a gente fica boquiaberto. Como é que pode uma civilização da antiguidade, uma das primeiras civilizações, ter esses conhecimentos todos, que a ciência hoje está começando a descobrir, a entender, né, o nosso nível, né, espiritual, que é abaixo do nível em que eles estavam. E por que eles vieram, então, para o nosso planeta, Rafael? Para o nosso orbe, para o nível espiritual de um planeta de provas e expiações? Porque eles não avançaram em termos morais, isso está explicado aqui na doutrina. No livro Consolador, que é esse, e no livro A Caminho da Luz, há relatos, explicações sobre isso. Eles não avançaram moralmente. Então, olha só, infelizmente vocês vão ter que ir para um outro, né? O aluno que não está aproveitando aquele colégio maravilhoso. Aí o pai e a mãe falam assim, você não quer estudar não? Então tá, vou botar você num colégiozinho
qualquer. Não, você não está aproveitando. Eu vou ficar gastando dinheiro com esse colégio caríssimo? É isso. Então, olha só o que Emmanuel fala aqui, né, da evolução dos espíritos que já passaram pela Terra em relação ao problema da dor. E a dor é o quê? É a consequência do erro. Né? Quando a gente faz coisa errada, falando de uma forma bem eufemística, né, amena, faz coisa errada. Se a gente for avaliar o histórico aí da gente, das outras encarnações, vai tomar até susto. Né? Tem uma história engraçada, inclusive, né? Um sujeito que chegou na espiritualidade e aí começou a reclamar da situação em que ele estava. Pô, mas peraí, como é que eu estou aqui nessa situação e tal? Aí os espíritos falaram, olha só, vão ver um filmezinho ali que conta a sua história. Aí ele começou a ver, né, umas cenas que ele falou assim, que isso, gente? Aí via mais e tal. Aí o espírito depois no final falou assim, você viu agora? Você está entendendo por que você está nessa situação? Ele, não, mas aquela pessoa que apareceu no filme ali é muito parecida comigo, mas não era eu. Olha só, é tão vergonhoso o que a gente já fez no passado que a gente às vezes não tem coragem de admitir que foi a gente mesmo que fez. Então, por isso a gente passa por determinadas dores. Perguntando a Emmanuel, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo. Opa! Então Jesus não fez a mesma trajetória que nós estamos fazendo. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo. Olha aí, ó, combinando, concordando com o que Vinícius está a dizer, né, sobre a verdade. Cuja evolução, olha só, a evolução de Jesus, se verificou em linha reta para Deus. Linha reta. Quem consegue ir em linha reta? Nós sabemos que é em espiral. É ascendente? Sim, mas é em espiral a nossa. A de Jesus foi em linha reta. Linha reta, meus irmãos, não tem queda, não tem altos e baixos. É uma trajetória só de subida. Então, tenhamos cuidado quando a gente fala da trajetória de Jesus, né? E não queiramos dizer que ele percorreu os caminhos que nós estamos a percorrer. Nada disso. Está comprovado aqui por Emmanuel. Quem sou eu para dizer que Emmanuel está errado, né? E achar que eu que estou certo. Não, Jesus passou exatamente pelo que nós estamos passando, né? Fez a trajetória que nós estamos fazendo. Opa, calma aí, meu amigo. E o que está lá no item 243 do livro Consolador, de Emmanuel. Então, terminando aqui o texto de Vinícius, para a gente também não achar que Vinícius está dizendo que Jesus fez exatamente o que nós estamos fazendo e tal. Alto lá, né? Ele, pois, é o caminho, a verdade e a vida, por meio do qual o homem alcançará a verdade e a vida. Enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia, jamais vencerá o carreira a percorrer. A estrada é uma só, não há outra. O destino é uno na eternidade. Avisado anda quem não perde tempo por atalhos e torcicolos, que não tem saída. Jesus é o caminho porque já conhece o terreno a transpor, já fez o percurso em linha reta para Deus. É o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm de fazer. O homem não sabe conduzir outro homem ao Filho de Deus, mas somente ao Filho de Deus é dada essa missão. Seu corpo não viu corrupção. Sua palavra não foi contestada, embora alguns quisessem e tiveram, né, a intenção de contestar Jesus.
O que é a contestação propriamente dita? É quando você consegue rebater. Não é simplesmente você falar contra. Ué, falar contra, todo mundo pode falar contra determinadas coisas. O fato é, você conseguiu provar que aquela coisa que você rebateu, né? Na língua portuguesa a gente não estuda lá, quando a gente vai aprender sobre redação, né? Estilos e tal. Tese, antítese e a síntese. Se a síntese for concordante, congruente com a antítese, é porque a antítese é que era verdadeira. Mas geralmente não é assim, né? A síntese é uma conclusão, um fechamento, sendo que geralmente é a tese que é a verdadeira. Existe antítese verdadeira? Lógico que existe. E aí a gente sabe que a tese era falsa, não era verdadeira. A premissa, né? Inclusive, sofisma é exatamente isso. Você usa, né, uma premissa em tese até verdadeira, mas para chegar num argumento falso final, né? Então, mas eu não estou aqui para dar aula de língua portuguesa nem de redação, até porque não tem condições. Mas vejamos, né? O homem não sabe conduzir o homem ao Filho de Deus, mas somente ao Filho de Deus é dada essa missão. Seu corpo não viu corrupção, sua palavra não foi contestada, ninguém conseguiu provar que Jesus estava errado ou mentindo, né? E nem vai conseguir nunca. Ninguém o convenceu de pecado. Tudo te darei se prostrado me adorares. Não falou o diabo a Jesus na tentação? Seu amor não teve intermitências em qualquer transe ou conjuntura. A gente não ama e daqui a pouco deixa de amar? A gente ama, daqui a pouco a gente odeia a pessoa. Jesus não. Não há para ele paralelo possível no mundo. Meus irmãos, essa última frase aqui desse parágrafo de Vinícius já esclarece tudo. Se não há paralelo para Jesus no nosso mundo, a gente não tem como comparar a trajetória evolutiva dele com a nossa. Só isso. Jesus é, sem dúvida, o caminho. Sigamo-lo. Termina Vinícius. Então, sigamos-lo. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o nosso modelo e guia, né? É a representação de Deus. E a gente não tem que ficar perdendo tempo para, em vez de encurtar o caminho, que é o que a gente muitas vezes pretende, a gente acabar alongando, né? A gente vai tomando estradas marginais, vai seguindo pessoas que não devem ser seguidas e tal. E aí, opa, e agora você vai ter que voltar, Rafael. Né? Quando a gente pega um caminho errado aí numa estrada e tal, vai ter que voltar para pegar a estrada principal de novo. Então é isso, né? Aproveitemos essa reflexão, essa lição de hoje aí que Vinícius, Emmanuel, né, nos trouxeram e, mais uma vez, né, repetindo as palavras de Vinícius, sigamo-lo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que me segue, que me acompanha, meu muito obrigado. Tenhamos um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Boa noite, fiquem com Deus.